Ele quer que calcule todas as raízes do polinômio. O que são raízes? Eu vou igualar aquilo ali a zero, olha lá, x4 mais 2x3 mais 3x2 mais 2x mais 2 igualar a zero. E quero achar as raízes dessa equação. Então, você sabe resolver a equação do quarto grau? Não sabe. Né? Nem na faculdade você vai ter métodos para resolver, a não ser com o uso de computadores. Equação de terceiro e quarto grau, se fosse uma equação desse tipo aqui, como é que você resolve? Passa o 2 para lá e divide por 2. Se fosse uma equação do segundo grau, como é que resolve? Por Bhaskara. Uma equação do terceiro grau já não tem maneira de resolver, tá certo? Só que ele te deu uma dica, a letra A ele já te deu uma dica, porque ele perguntou, I é raiz? Você substituiu, deu quanto? Zero. Então você chega aqui, não é isso? E já descobriu que uma raiz é I. Ora, se você já descobriu uma raiz, quantas raízes faltam para você achar? 3. Porque se a equação é do quarto grau, ele pode chegar até, não é isso? As 4 raízes. Se for do terceiro grau, 3 e assim por diante. Então, uma eu já tenho. Falta achar as outras 3. Então, vamos pensar. Essa equação, quais são os coeficientes dela aqui? 1, 2, 3, 2 e 2. Pensa bem, se eu tenho uma raiz I e aqui não aparece nenhum I, como é que essas outras raízes podem ser se na hora que eu somar essas raízes vai dar menos 2? Não é o que está dizendo ali? A soma das raízes, repara, se eu pegar a primeira raiz, somar com a segunda, somar com a terceira, somar com a quarta, são 4 raízes. Se eu somar, vai ser esse dividido por esse, menos 2. Certo? Aí você diz, pô, mas tem um I aqui. I é um número que não desaparece. Como é que ele desapareceu? Só se teve um menos I. Concorda? Porque aí cortou com ele. Aí você pode dizer, mas podia ser 2 menos I. Mas o problema é que quando eu peguei a raiz, né, e somei de 2 em 2, de novo o I sumiu. Quando eu peguei as raízes de 3 em 3, de novo sumiu o I. Estou botando o I aqui, fazendo todas as multiplicações e ele não aparece lá. E quando eu pegar as raízes e multiplicá-las, vai sumir novamente. Então, quando eu tenho uma raiz complexa e aqui são todos eles números reais, implica que existe uma raiz conjugada dela. Se ele já na letra A fez você concluir que I era uma raiz, então menos I também era. Aí como é que você justificava isso na prova? Porque os coeficientes da equação são números reais, existe sempre uma raiz conjugada daquela raiz complexa. Conjugada é só mudar o sinalzinho do I, certo? Então seria até como se fosse uma propriedade. Então se tem uma raiz I, outra raiz é menos I. Então como é que eu poderia escrever aquela minha equação do quarto grau? Eu só sei resolver do segundo grau, né? Ou do primeiro. Então o que eu posso dizer que essa equação é? Ela é a mesma coisa que x menos uma raiz, x menos a outra raiz e mais uma expressão desconhecida igual a zero. Vamos chamar um A, né? Um A de x, uma expressão. Eu posso dizer que essa equação do quarto grau, ela pode ser escrita assim. Ora, se essa equação pode ser escrita por um produto de 2 fatores vezes o A, eu vou achar esse A dividindo essa equação por isso. Né? Pense em números. Se eu tivesse um número assim, 60, eu dissesse para você que ele é a mesma coisa que 2 vezes 3, vezes alguma coisa. Como é que eu acharia esse alguma coisa?
se 60 está sendo representado por um produto mais um terceiro, eu posso achar o terceiro dividindo aqui, concorda? Então, se esse polinômio do quarto grau ele pode ser escrito como produto desses dois fatores, e eu estou querendo achar o terceiro fator, eu vou achar esse terceiro fator dividindo isso por isso. Se eu multiplicar isso aqui vezes isso, vai dar o quê? X ao quadrado menos I ao quadrado. Mas quanto é que é I ao quadrado? Menos 1. Menos I ao quadrado é quanto? 1 vezes AX igual a 0. Então, como é que eu vou achar esse AX? Eu vou dividir esse polinômio por esse. Então, vou dividir x4 mais 2x3 mais 3x2 mais 2x mais 2. Vou dividir por x2 mais 1. Como é que eu faço essa divisão? Tá? A regra é essa. Pego o maior, divido pelo maior. Deu x2. Aí vou multiplicar, não é isso? O divisor por x2 e trago para cá mudando o sinal. Certo? Então, x2 vezes x2. x4. Ela já está botando aqui menos x4. x2 vezes 1. x2, aí ela já está colocando menos x2. Botei embaixo do x2 para ficar mais arrumado, concorda? Cancelo x4, sobrou 2x3 mais 2x2 mais 2x mais 2. Entendeu? E o sinalzinho menos, você sempre fez isso, né? Sempre que você multiplica lá, como é que você faz, por exemplo, 9 dividido por 4, dá quanto? 2. 2 vezes 4, 8, não é isso? Mas você bota aqui quanto? Você bota menos 8 para achar o resto, não é assim? Então você multiplica e traz para cá subtraindo, né? Foi o que nós fizemos ali, olha. Então quando ela achou x2, ó, x2 vezes x2, x4, ela botou aqui menos. x2 vezes 1, ela colocou menos, e aí efetuou a soma. 2x3 dividido por x2, vai dar o quê? 2x. 2x vezes x2 dá 2x3. Passo para cá, menos 2x3. 2x vezes 1 é 2x, menos 2x. Corto o x3, sobrou 2x2 mais 2. 2x2 dividido por x2, dá 2. 2x2 vem para cá, menos 2x2, resto 0. Então, achei o resultado da divisão. Achei esse camarada aqui, certo? Então, esse polinômio dividido por isso deu... Então, como é que vai ficar a minha equação? x2 mais 1 vezes o resultado da divisão, igual a 0. Então, o trabalhão todo foi para transformar uma equação do quarto grau em quê? Em duas equações do segundo grau, né? Então, uma equação que era do quarto grau transformou-se em duas do segundo grau, que você sabe fazer por Bhaskara. Então, como é que você resolve agora? Se igualar isso aqui a 0, vai achar o i e o menos i. Se igualar isso aqui a 0, vai achar as duas raízes que estão faltando. A equação x4 mais 2x3 mais 3x2 mais 2x mais 2 igual a 0 se transformou em x2 mais 1, que multiplica x2 mais 2x mais 2 igual a 0. Qual é a vantagem de você transformar em duas equações produtos? Que quando é que um produto dá 0? Né? Quando cada um deles é 0. Então, se você pegasse x2 mais 1 igual a 0, estaria perdendo seu tempo, porque ia achar as duas raízes que você já tem. Igualando isso aqui a 0, você vai achar as outras duas raízes que estão faltando. Aí resolvo como? Né? Segundo grau, resolvo por Bhaskara. Menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4 menos 8 sobre 2. Menos 2, mais ou menos, 4 menos 8, menos 4 sobre 2.
Quanto é que é a raiz quadrada de menos 4? Né? 2i que ele falou, mais ou menos 2i sobre 2. Posso distributivamente cancelar e fica menos 1 mais ou menos i. Então estão aqui as outras duas raízes. Já tinha uma raiz, outra, então ficou menos 1 mais i e menos 1 menos i.